Eu sou o professor Lorival, estou aqui mais uma vez para apresentar essas minhas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem. Hoje eu vou tratar desse assunto, pronomes de tratamento. Pronomes de tratamento. O que seria pronomes de tratamento? Os pronomes de tratamentos são pronomes que se utiliza, são pronomes em segunda pessoa e que são utilizados normalmente como se fosse uma referência à terceira pessoa. Portanto, é um tipo de pronome um tanto quanto diferente. E eles estão relacionados assim ao tratamento que as pessoas fazem a outras. Por exemplo, pessoas mais velhas, pessoas que exercem funções religiosas, funções legislativas, funções executivas, funções judiciárias, enfim, são pessoas que exercem alguns atributos, algumas qualidades, né, que a pessoa comum precisa entender quais os tratamentos que se devam dar para essas pessoas. Por exemplo, quando você se dirige a um juiz do judiciário, ou a um prefeito, ou a um vereador, a um padre, a um pastor, ao Papa, ao bispo, enfim, tem que haver um tratamento. Na própria casa, no seio familiar, existe um tratamento entre a família, né? O pai, o filho, sempre tem um tratamento adequado. Os pais já ensinam desde o nascimento, desde a evolução da criança, quais palavras deverão ser usadas em relação aos pais, ao pai e à mãe, aos parentes mais velhos. Esse tratamento ele é dado por uma palavra que é chamada de pronome de tratamento. Também essas formas de pronomes de tratamento são chamadas formas substantivas ou formas pronominais de tratamento. São formas que estão sempre em referência a pessoas. Como a gente já falou, a relação é com a segunda pessoa. Os pronomes de tratamento são normalmente de segunda pessoa e são usados na terceira pessoa. Esse tratamento aqui, vocês, que é um tratamento familiar muito usado entre as pessoas que têm certa linearidade, que têm certa intimidade, né? O tratamento sempre vai ser usado por você. Nós aqui no Brasil, nós temos uma preferência por esse tratamento no lugar de tu, né? Em vez de usar tu, a gente prefere usar você. Só que a forma, mesmo estando no lugar de tu, ela vai ser utilizada como se fosse uma referência a uma terceira pessoa. O senhor, a senhora, isso no tratamento mais cerimonioso, no tratamento dado às pessoas mais velhas, né? Mais respeitadas, né? Que a gente, no português, usa muito assim uma forma respeitosa, cerimoniosa, né, de tratar as pessoas. Também se usou e ainda usa o dom, né, e dona, né, o feminino, né, dona, mais usado dona hoje, principalmente aqui no Brasil, quase não se usa o dom, mas já se usou, né, quando se dirigia a reis, a príncipes, sempre usava essa expressão dom, dona. Existe também no Brasil outros tratamentos que são muito usados. Por exemplo, o tratamento doutor. Normalmente se usa para as pessoas que são médicos, são da área de saúde, usa doutor, doutora. E usa também para pessoas que têm doutorado.
E usa, algumas vezes a gente ouve as pessoas usarem a palavra doutor, doutora, para pessoas supostamente mais ricas, né? Pessoas que têm muito dinheiro. Então, esse é um tipo de tratamento que o povo escolhe fazer. Essas formas de pronomes de tratamento, no geral, elas são formas de reverenciar alguém. Então, em que consiste essa reverência? Elas consistem em nos dirigirmos às pessoas pelos seus atributos ou pelas qualidades que ocupam. Então, aquilo que a gente já falou, se você vai se dirigir a um vereador, por exemplo, ao prefeito, ou ao juiz, ou ao padre, ou ao bispo, você vai ter que procurar ver qual é o pronome adequado para ser usado. Se você quer fazer uma correspondência a essas pessoas, você vai ter que saber quais são os pronomes adequados que fazem reverência a essas pessoas. Na verdade, não é a reverência à pessoa em si, é a reverência à função que ela exerce, é um atributo, é uma referência ao atributo daquela pessoa, à qualidade daquela pessoa na função que ela exerce. Não é uma coisa pessoal, assim, que agora nós vamos sair por aí chamando todo mundo de Vossa Excelência, Vossa Reverendíssima, não é nada disso. Cada atributo tem a sua reverência. Então, os pronomes de tratamento, eles vão servir exatamente para isso. Nós vamos ver alguns desses pronomes. Então, um desses pronomes é Vossa Alteza. Observe aqui que Vossa Alteza, a forma abreviada é maiúscula, é o V.A. Então, isso aqui é Vossa Alteza. A gente usa isso aí para quê? A gente usa para príncipes e duques. Aí você vai dizer assim, mas nós não temos mais isso aqui no Brasil. Temos, claro que temos, né? Porque a gente ainda tem no Brasil famílias descendentes da família real de Dom Pedro, né? Vem Dom João, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel, etc. Ainda, inclusive, tem um que atualmente exerce a função de deputado, e é um príncipe. Então, esse tratamento é muito utilizado. Isso também é porque em outros países, né, em muitos países, né, ainda existe a monarquia, né? Muitos países, na Europa principalmente, boa parte dos países europeus são monarquias. Por exemplo, na Inglaterra, na Espanha, na Suécia, na Bélgica, ou seja, vários países, né, são monarquias. E tem também principados, por exemplo, como o Principado de Mônaco, que tem o príncipe que toma de conta. Então, esse tratamento é utilizado para príncipes, duques, né? Pessoas de realeza. Outro pronome de tratamento é Vossa Eminência. Ora, Vossa Eminência, veja como se abrevia Vossa Eminência. Ela é feita assim, ó. É um V maiúsculo, ponto, o E maiúsculo, o M minúsculo, aí um ponto e um Azinho com traço lá em cima. Então, isso aqui é a abreviação de Vossa Eminência. E para que a gente vai usar Vossa Eminência? Nós vamos esse pronome de tratamento aqui se relaciona a membros da igreja, né, das igrejas
católicas, ortodoxas, né? Que tem essa função de cardeal, né? Que tem na igreja ortodoxa, na igreja católica, tem na igreja anglicana. Então existem cardeais. Então o tratamento é Vossa Eminência, que tem essa abreviatura aqui. Outro exemplo é Vossa Excelência. Esse aí é muito comum entre nós, né? Olhe, vejam como que se faz a abreviatura desse pronome. Ó. É o V maiúsculo, é o E maiúsculo, é V maiúsculo, ponto, o E maiúsculo, um X, aí ponto, e um Azinho lá em cima. É assim que se faz. Outra forma está errada, tem que ser dessa maneira aqui. Tem que ser feito exatamente dessa maneira. Hoje os computadores têm essas funções aí que você pode fazer. Então, para quem que nós vamos usar esse tratamento Vossa Excelência? Nós vamos usar Vossa Excelência para altas patentes militares, para ministros, para presidentes da República, para pessoas de alta categoria. Aí nós vamos incluir o legislativo, nós vamos incluir as câmaras, o que são legislativas, as câmaras municipais, prefeituras, os governos, né? Estão todos inseridos nisso. E também se pode usar Vossa Excelência para bispos e arcebispos. Também podem ser usados, pode ser usado Vossa Excelência. Outro tratamento, que é um tratamento que a gente às vezes nem se dá conta que tem que usar, é o tratamento Vossa Magnificência. Vossa Magnificência é para reitores de universidades. Para reitores de universidades. Você quer se dirigir ao reitor de qualquer universidade brasileira ou portuguesa, o tratamento é Vossa Magnificência. Outro tratamento é Vossa Majestade. Vossa Majestade. Como a gente já falou em Vossa Alteza, que é para duques e príncipes, pessoas da realeza, Vossa Majestade é exatamente para quem comanda a monarquia nesses países, sejam os reis ou os imperadores, que às vezes a monarquia é imperial, né? Tem o imperador, e outras vezes ela tem o monarca, né? O rei, e aí o tratamento é Vossa Majestade, que a gente abrevia VM, V.M maiúsculo. Aí vem Vossa Mercê. O Vossa Mercê praticamente é um tratamento que está aos poucos desaparecendo, né? Quase não se usa esse tratamento. Normalmente a gente está substituindo esse Vossa Mercê por você. Aqui no Brasil mesmo nós já trocamos isso, né? E praticamente não é mais utilizado esse tratamento. É importante salientar aqui, a propósito disso, que muitas palavras numa língua, elas vão desaparecendo, elas vão se tornando obsoletas, elas vão se tornando arcaicas. E quando é que as palavras se tornam obsoletas, arcaicas? Quando elas passam a não ser mais usadas por aquela língua. Isso é um processo natural que acontece com as línguas. Muitas palavras desaparecem porque vão surgindo novas palavras. O português brasileiro, diferentemente do português lá de Portugal, é um português que evolui bastante por causa da relação do Brasil com outros países. Há muita migração para o Brasil e muitos vocábulos dessas línguas que vêm através dos falantes para o Brasil são incorporadas ao português brasileiro. Inclusive, com o advento do computador, da internet, muitas palavras que são normalmente de origem inglesa, elas já foram incorporadas
ao nosso português. Então isso aí é uma coisa que muito acontece na nossa língua. Palavras desaparecerem e palavras novas surgirem e serem incorporadas à nossa língua. Essa expressão vossa onipotência, obviamente, para uma relação com o Deus, porque aí tem uma variedade de nomes, né, que se dão especificamente para representar Deus. Aqui no Brasil, no cristianismo, o Deus único, né, é onipotente. Então, vossa onipotência é um tratamento para o Deus cristão. Para o Deus cristão. Não se usa essa palavra de forma abreviada. Vossa reverendíssima. Vossa reverendíssima é o tratamento que se dá para os sacerdotes, né? Vossa reverendíssima. Vossa reverendíssima que a gente vai usar para quem? Para os padres, para os monsenhores, etc. Nós vamos sempre, nessa realidade religiosa, utilizar esse tratamento. Isso é uma coisa muito comum entre o falante da língua. Nós somos um país cristão, né? O Brasil é um país cristão, embora tenham outras religiões, mas a maioria das religiões aqui no Brasil são cristãs, especificamente católica, que é em torno de 70, um pouquinho mais, um pouquinho menos de 70% da população é católica e usa muito esse tratamento, vossa reverendíssima. Isso é muito importante para a gente entender o uso desses termos no dia a dia nosso, né, naquilo que nós temos que falar. Então, o pronome de tratamento tem exatamente essa importância, né? Porque ele faz uma reverência a alguma função, algum cargo dentro de determinadas instituições. Vossa Senhoria. Vossa Senhoria é um tratamento para funcionários graduados de determinadas repartições e para pessoas de cerimônia, né? Pessoas que a gente não utiliza esses outros tratamentos. Então a gente vai tratar de Vossa Senhoria, que tem essa nomenclatura aqui, essa abreviatura aqui. O V maiúsculo, o ponto, o S maiúsculo, o ponto e o Azinho lá em cima. Tá? Não se põe aqui o A aqui embaixo, não. Tem que colocar em cima para estar correto. Essa é a forma, né? São essas as formas assim de tratamento com a respectiva abreviatura que você pode utilizar. Isso é importante, né? Tem a sua importância, tem o seu valor. De vez em quando a gente precisa, quando a gente vai fazer uma correspondência para alguma pessoa, a gente tem que usar um desses tratamentos. Isso também faz parte, né, daquilo que a gente estuda, que a gente mostra para as pessoas. E no caso das nossas relações, né, as nossas relações, elas para acontecerem, elas têm que acontecer de forma respeitosa, né? A gente não pode sair por aí desrespeitando as pessoas. Então, por isso, há os tratamentos adequados, né? Isso é uma coisa que, desde criança, os pais devem incutir na cabeça de cada um como que se faz o tratamento das pessoas. É muito comum, assim, as famílias mais velhas, quando um filho chamava o pai de tu, o pai respondia assim, ó, me respeite, eu não sou seu parceiro, né, que seria parceiro, né? E normalmente eu via isso, né? Por quê? Porque o tratamento que eles queriam não era esse, era o de senhor, era da senhora, né? Então, isso é uma coisa que a gente aprende em casa, né?
É óbvio que cada família escolhe a forma que melhor lhe convém para abordar esses tratamentos. Então, era isso que eu queria apresentar a vocês. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas e até um próximo.